Pessoal, parece que o sofrimento do Santista não acaba, né? Depois de o Conselho Deliberativo ter aprovado vergonhosamente o balanço do ano passado, ou seja, de 2025, na noite de segunda-feira, né? Na noite, ou na tarde desta terça-feira, os jogadores se reuniram com o staff do Santos ali. Acho que estava lá o presidente Marcelo Teixeira, ou o Alexandre Matos, não sei exatamente com quem estava lá, mas eles foram cobrar o direito de imagem que está atrasado em 2 meses. E se atingir o 3º mês, o jogador pode ir à justiça e requerer a saída sem que o Santos tenha que receber nada. Ao contrário, o Santos ainda vai ter que pagar o que deve para o atleta. Certo? Então, quer dizer, é uma vergonha. Direito de imagem atrasado, o jogador quase não entra no Equador porque estava com problema no passaporte, a questão do balanço, ainda vou falar mais sobre isso, mas vamos falar também sobre o time que vai jogar, tá? E tentar falar um pouquinho de coisa boa. Mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deem um like, ativem o sininho, hype esse vídeo, porque tudo isso é importante para fazer esse canal continuar crescendo, tá bom? Gente, é o seguinte, então como foi informado já pela mídia hoje, nessa terça-feira, os jogadores do Santos foram cobrar a direção em relação ao direito de imagem estar atrasado. Isso vem acontecendo corriqueiramente. O direito de imagem, 2 meses atrasado. O direito de imagem é salário. É salário. Então vamos supor, o cara ganha 100 mil por mês, se ele divide por 2, 50 vai para a carteira, 50 é direito de imagem. Então, quer dizer, ao invés do cara receber 100, ele recebe 50, porque os outros 50 estão atrasados. Só que quando o cara recebe o salário, todo mundo faz um planejamento em cima do que vai receber. Você recebe metade, como é que faz? E aí vem o Marcelo Teixeira gargantear na reunião do conselho dessa segunda-feira, e com o balanço, etc e tal, que o Santos está no caminho certo, etc e tal, e eles insistem nessa história de que pegaram o time na Série B, ok, já faz quase 3 anos isso. Não deu para arrumar? Claro que deu. Mas não consegue arrumar por quê? Porque a gestão é ruim. E vergonhosamente, 109 conselheiros do Santos aprovaram o balanço do ano passado. Se não tivesse aprovado, a gente poderia ter o Marcelo Teixeira na alça de mira de um impeachment. Se ele ia ser empichado ou não, a gente não sabe. Mas isso podia acontecer. Mas não adianta, como eu falei para vocês no último vídeo, esses conselheiros, eles são conselheiros do Marcelo Teixeira e não do Santos. Eles não são santistas. Eles são teixeiristas. Entendeu? Então, gente, o que a gente pode fazer? Ou virar SAF, ou vai continuar nessa história toda aí por muitos e muitos e muitos anos, lamentavelmente. Entendeu? Gente, eu conversei hoje de novo com o César Grafetti, eu tinha colocado o vídeo dele acho que foi 2 ou 3 vídeos atrás, e ele mandou um novo vídeo para mim, e eu vou postar para vocês daqui a pouquinho, tá? E o que ele fala basicamente nesse vídeo é o seguinte, que o balanço, o faturamento do Santos, próximo de 700 milhões, não dá muito para contestar. Não dá para dizer que não aconteceu isso. Agora, o grande problema que ele vê, e ele vai falar nesse vídeo, é que o que o Santos arrecadou e o que ele gastou, existe uma diferença muito grande, está muito justo. E a tendência desse jeito é não pagar a dívida e ela continuar aumentando. Porque você não paga e tem que fazer novas dívidas. Entendeu? E outra coisa que ele me explicou, a dívida do Santos com a NR Esportes não é dívida com a empresa, é direito de imagem. Então não aparece no balanço, entendeu? Então 90 milhões e meio de reais, segundo me disse o Grafetti, não aparecem no balanço porque isso é salário. Não aparece como dívida. Entendeu? Mas, gente, dá uma olhadinha só no que o Grafetti falou e a gente vai seguir falando muito mais sobre tudo isso, tá bom? Dá uma olhada só. Grafetti, é com você, meu velho. Obrigado mais uma vez, viu? Oi, Sormani, tudo bem? Bom, depois da nossa conversa no sábado, no fim de semana, sobre o balanço do Santos, enfim, aquela primeira análise que eu tinha feito, recebi algumas informações dando conta de que havia a possibilidade de algumas falhas, alguns erros no balanço, enfim, e fui avaliar. Todas elas relacionadas ao acordo, ao contrato de direitos de imagem que o Santos tem com o Neymar.
Então, eu tive um pouco mais de informações, acessei alguns dados adicionais e entendi que havia necessidade de fazer um ajuste nos números que foram apresentados. Eu acho que o primeiro ponto é, não se pode afirmar de jeito nenhum que o balanço está errado ou tem algum problema. A contabilidade permite que você tenha, muitas vezes, decisões por critérios diferentes de alocação de contas enfim, de despesas, de custos, de receitas. Então, o Santos entende, junto com a auditoria, que o que foi feito está correto, e eu não estou aqui para questionar, para dizer que é o contrário, até porque eu não sou contador, enfim, não sou especialista nesse campo. Mas, também consultando outros contadores, especialistas, há uma forma diferente de fazer que é mais usual. Então, o que eu fiz numa errata, numa espécie de errata que eu publiquei hoje, é justamente fazer alguns ajustes, né? O que seria esse ajuste? É pegar alguns valores que o clube tinha descontado de custos, voltar nos custos, né? O que fez com que aumentasse, né, a despesa do ano, e isso impactou muito na geração de caixa, né? O famoso EBITDA que ficou bem próximo de zero. Além disso, eu fiz um ajuste na receita também, que tinha uma recuperação de despesas que normalmente eu já não considero, né, como uma receita operacional. Então, dito isso, o cenário muda um pouco, né? Ainda é possível dizer que tem pontos positivos da gestão, né, dos números de 2025, né, uma receita que é a maior receita da história do clube, uma dívida que está bastante alongada, então a pressão de curto prazo e a pressão de 2026 não é relevante para o nível de receita que o clube faz, mas ainda assim, o clube tem uma dívida de 1 bilhão e 100, que é bastante elevada, e operou no ano passado ali praticamente no 0 a 0. O que é um risco, porque com uma dívida desse tamanho é fundamental ter sobras para poder servir e pagar essa dívida. Então, refazendo um pouco a avaliação do que foi 2025 do Santos, tem um lado positivo, como eu disse, mas tem uma atenção maior, porque o clube gasta muito, o clube investiu demais e de uma forma que é incapaz de fazer, dado o seu nível de receitas. Eu reforço, com 600 milhões de reais de receita no Brasil e uma dívida de 1 bi e 100, é impossível você trabalhar tão justo. O clube tem que ser mais eficiente nas contratações, tem que ser mais eficiente nos gastos. Viver dessa forma tão agressiva do ponto de vista negocial não vai ajudar o clube a resolver os seus problemas. Então tem que aproveitar o que foi feito de bom e corrigir aquilo que não foi, porque destruir as melhorias é sempre muito mais rápido do que construí-lo. Tá bem? Um grande abraço a você e a todos que te seguem. Vocês viram? Então é isso aí. Se não tiver parcimônia, se não for cauteloso nos gastos, com contratações e gastos de maneira geral, mas principalmente com contratações e feituras de salários, de contratos, o Santos vai continuar crescendo. Essa dívida vai chegar uma hora que não vai ter mais jeito. Não vai ter mais jeito. Só se virar uma SAF. Porque com as próprias pernas o Santos não consegue pagar. Entendeu? Gente, é o seguinte. Pro jogo, o jogo vai ser nesta quarta-feira à noite, 7 horas da noite, horário de Brasília, 19 horas. Vai passar o jogo ao vivo na ESPN ou na Disney Plus. Disney Plus é um streaming. A ESPN está no cabo. São os únicos lugares que vão passar esse jogo do Santos. Neymar não joga, tá dando mais visibilidade ao seu tratamento, para ficar melhor ainda, segundo o que o Santos comenta. E o Gabriel está fazendo um tratamento de uma tendinite no adutor da coxa direita. E volta a treinar nesta quarta-feira. Certo? O Neymar já treinou na terça-feira. Treinou na terça. Mas está dando mais ênfase no fortalecimento muscular e tudo mais. Gente, o Santos jogou contra o Cruzeiro e contra o Flamengo sem o Neymar. O Gabriel jogou no segundo tempo contra o Flamengo. Mas o que a gente pôde ver é a intensidade na marcação do Santos. Ela cresce sem o Neymar, o que é natural. Porque, primeiro, nunca foi característica do Neymar a marcação. 2, hoje ele já está velho. 3, e tem um histórico de lesão gravíssimo. Então, para esse jogo, a ausência do Neymar, como essa partida vai ser em Cuenca, 2.500 metros acima do nível do mar, tá? Tem uma certa altitude, mas parece que não é tão problemático assim. Sem o Neymar, essa escalação, sem ele, talvez seja até melhor. E qual seria a escalação do Santos para esse jogo contra o Deportivo Cuenca? Não é oficial. Isso aí, na quarta-feira, a partir
da pré-eleição, os jogadores ficam sabendo, mas o que se comenta é que é praticamente o mesmo time que jogou contra o Flamengo. Ou seja, Brazão, aí entra o Igor Vinícius no lugar do Zé Ivaldo. Então, Brazão, Igor Vinícius, Veríssimo, Luan Pérez e o Escobar. O meio campo, o Bom Tempo pela direita, o Oliva do lado dele, o Gustavinho mais para o lado esquerdo e o Barreal lá na ponta esquerda, formando a linha de 4. Então, Bom Tempo, Oliva, Gustavinho e Barreal. E na frente, Tassiano e Lautaro. Lautaro vai jogar também por 2 motivos. Primeiro, ele fez uma ótima partida contra o Flamengo, inclusive um golaço. 2, ele já jogou lá no Equador, conhece o campo, conhece os atalhos, enfim, está acostumado a jogar. Ele disputou 2 temporadas, 2 anos ele ficou jogando no futebol equatoriano. Então, o time deve ser esse. Brazão, Igor Vinícius, Veríssimo, Luan Pérez, Escobar, Bom Tempo, Oliva, Gustavinho e Barreal, Tassiano e Lautaro. Tá? É isso aí. Gente, o Zé Rafael vai ficar no banco, mas ele quase não ficou. Quase não ficou. Por quê? Porque o passaporte dele vence agora em julho. E todo o país, eles não aceitam que você chegue com o passaporte com vencimento inferior a 6 meses. Certo? Todo mundo sabe disso. Então, o pessoal que cuida dessa logística lá no Santos, eu não sei quem que é, se é o Alexandre Matos, ou se tem outra pessoa para fazer isso, deveria ter, quando saiu já no começo do ano, ou no final do ano, já se sabia que o Santos ia jogar a Sul-Americana, ia ter viagem internacional, o que tem que fazer? Gente, dá uma olhada no vencimento do passaporte de vocês. Não, deixou para a última hora. Por quê? Porque não tem planejamento no Santos. Porque aquilo lá é uma esbórnia, é uma zona. Aí descobriram em cima da hora que o passaporte do Zé Rafael vence em julho, ou seja, nós estamos em abril, maio, junho, julho, daqui 3 meses, ou seja, inferior a 6 meses. E aí tiveram que fazer uma operação lá com o governo equatoriano, onde ele se viu obrigado a sair do Equador, ele, Zé Rafael, no dia seguinte à partida, ou seja, na quinta-feira. Então, como o Santos vai votar mesmo, então não vai ter problema. Mas olha só isso, gente. Olha só isso. Outra coisa. Já é sabido que o governo equatoriano, em função dos problemas, do caos na Venezuela, em função da imigração, gente indo para o Equador, para o Brasil, etc. e tal, eles passaram a exigir o visto de entrada de venezuelanos no país. E o Rincón não tem. Não tem. Descobriu-se isso a hora que estava um dia antes do embarque. Foi o que eu falei. Isso é falta de planejamento. É uma esbórnia. É uma zona total. Porque quando o Santos se classificou para a Sul-Americana no final do ano passado, já se sabia mais ou menos disso. Ou então, quando teve todo esse problema em função lá do ataque dos Estados Unidos, da prisão do Maduro, etc. e tal, não vamos entrar nessa área porque não vale a pena. Quando veio isso, já se sabia que o governo equatoriano estaria exigindo. Então, o que o Santos tinha que ter feito? Escuta, nós temos venezuelano no time? Opa, nós temos sim. Ô, fulano, temos que providenciar o seu visto para você poder entrar no Equador. Ninguém fez isso. Porque o Santos, repito para vocês, é casa de mãe Joana. É casa de mãe Joana. Entendeu? É uma zona. Outra coisa, pessoal, além do Neymar e do Gabriel, o Miguelito também está com uma lesão na coxa. E também não viajou. E outra, por falar em lesão na coxa, eu queria falar do Veríssimo. Ele sentiu uma lesão na coxa no jogo contra o Flamengo. Sentiu a coxa pesada. Não valeria a pena segurar o Veríssimo? Por que não coloca o Frias para jogar? Já que estão poupando o Gabriel e o Neymar, poupa o Veríssimo. Você já pensou se ele tiver uma distensão? Ele vai ficar 6 semanas fora, 1 mês e meio fora. Ou seja, só vai voltar a jogar depois da Copa do Mundo. Mas estou só fazendo essa observação aqui à distância, não tenho acesso aos números, aos exames que o Veríssimo fez. Aliás, o Veríssimo falou que 2.500 metros, que é a altitude lá em Cuenca, não é nada de outro mundo. Não é nada de outro mundo. Então, tomara que tudo dê certo. Tá bom? Gente, basicamente é isso. Tá? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. E lembrando sempre que depois do jogo tem vídeo aqui no canal do Sormani. Tá bom? Conto com vocês. Tomara que o Santos consiga um bom resultado.
Até.